Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula, nós iremos trabalhar aqui a produção textual, tá bom? Nós iremos trabalhar aqui a interpretação textual, como nós já fizemos na última aula. Restou aí a página 134 para ser respondida. Bom, vamos responder nessa aula e dar continuidade ao nosso capítulo, tá bom? Só um minutinho, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Como eu estava falando, vamos dar continuidade ao nosso capítulo, tá? Capítulo 4 do nosso livro, capítulo 3, perdão. Vamos trabalhar aí ainda o mito, tá bom? É um gênero textual que nós já trabalhamos, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui a esse mito, beleza? Vamos responder primeiro a página 184 do nosso livro. Peço que vocês abram aí, tá bom? Na página 134, enquanto eu vou colocando nosso cabeçalho aqui, tá bom? Então, pessoal, continuação do capítulo 3, página 134. Página 134. Vamos realizar a resposta e depois continuar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Bom, já começamos aqui na letra A, que diz o seguinte. Qual a intenção do general ao fazer a pergunta? Por acaso, você sabe com quem está falando? Qual era a intenção dele ao fazer isso, pessoal? Era demonstrar um poder de autoridade, né? Querendo intimidar a outra pessoa, né? Impor ali respeito, né? Um tipo de ameaça. Enfim, ele queria, de certa forma, intimidar a pessoa que estava do outro lado da linha, né? Então, essa era a intenção do general, quando ele faz essa pergunta, tá bom? Então, letra B. O general queria realmente saber se o outro sabia com quem estava falando. De certa forma, sim, né? Ele queria que ele intimidá-lo, né? Mas, na verdade, não é esse o sentido do texto. O sentido que ele produz através dessa frase é intimidá-lo. Tá? Então, não, ele não queria realmente saber. Ele só estava tentando ali ameaçar, intimidá-lo, né? Impor um certo respeito, né? Então, um tipo de intimidação, tá bom? Letra C. Como o general via o seu interlocutor? Gente, eu tô passando mais rápido, porque como foi a atividade que ficou para casa, você já deve ter analisado aí em casa, deve ter respondido. Estou passando aqui a resolução, tá bom? Para a gente não tomar muito tempo e passar para os capítulos seguintes, beleza? Então, como o general via o seu interlocutor? Ao fazer essa pergunta, o general deixou claro
que via o seu interlocutor como alguém inferior. Hierarquicamente falando, né, ele o via de forma inferior, porque a gente sabe que na hierarquia militar, né, o menor ele precisa prestar respeito ao maior. É assim que ocorre na hierarquia militar. É necessário haver aí um certo respeito com aqueles que são de uma patente, né, de uma hierarquia, de uma autoridade maior. Ou então ele via alguém como alguém inferior, portanto não tinha o direito de falar com ele daquela maneira, tá bom? Pronto. Letra D. De acordo com a situação, o que significa a onomatopeia que encerra o texto? Lembra que a gente estudou, pessoal, isso aí, tanto no livro de gramática quanto no livro de produção? A onomatopeia. Deixa eu colocar aqui para vocês no quadro. Onomatopeia. Onomatopeia. Onomatopeia, pessoal, se refere ao som que as coisas produzem, tá? Por exemplo, tic-tac, tic-tac, o relógio. Isso aqui é uma onomatopeia. Então, no texto, eu vou mostrar aqui para vocês. Texto, cadê? Então, aqui, ó, logo no finalzinho. E o senhor, por acaso, sabe com quem está falando? Não, graças a Deus. Bom, o que é que esse tu quer dizer? Isso é uma onomatopeia. Quer dizer que ele desligou, né? A gente sabe que quando a gente desliga o telefone, ele faz um barulho, né? Ele fica com esse barulho de piscagem, né? Etc, né? Pronto. Então, nesse caso aí, a onomatopeia representa esse barulho aí do telefone, tá bom? Vamos lá. Letra E. Observe que no texto, algumas falas dos personagens estão destacadas com letras maiúsculas. O que isso significa? Algumas falas do texto, pessoal, estão com letras maiúsculas. Querem dizer o quê? Vamos lá, vamos voltar para o texto aqui para a gente ver. Ó, você, por acaso, sabe com quem está falando? Não. Quem está falando é o general fulano de tal. E o senhor, por acaso, sabe com quem está falando? Não, graças a Deus. Pronto. Essas letras maiúsculas, pessoal, elas representam querem dizer que ele estava gritando, representam uma forma mais intensa de falar alguma coisa, tá bom? Então, representa aí a intensidade da forma como ele estava falando aqui, tá bom? Letra F. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? Normalmente, né, quando a gente quer gritar, quando a gente quer intensificar, né, alguma fala, quando a gente quer dar mais ênfase, né? Aí a gente também pode colocar um ponto de exclamação, né? Esse ponto de exclamação ele ajuda para que você possa o quê? Para que você consiga expressar aquilo que você quer expressar de forma mais intensa, tá? Então, pessoal, eu tenho que pausar aqui rapidinho para poder resolver uma questãozinha aqui. Pronto, a gente parou aí no F, não foi? Pronto. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? Quando a gente está querendo indicar aí, intensificar, né? Aquilo que a gente quer falar. E os ambientes dos quais nós utilizamos aí, normalmente, gêneros textuais como e-mail, né? Mensagens via chat, WhatsApp, Facebook, Instagram. Normalmente são os meios de comunicações digitais e nós utilizamos mais essas onomatopeias, né? Onomatopeia não. Nós utilizamos essa forma de expressar grito, né? Lembrando que a gente também pode usar o ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele também cumpre essa função, tá bom, gente?
de indicar a intensidade no falar, indicar que você está falando com mais intensidade, tá bom? Muito bem. Terminamos aqui. Vamos passar agora para a continuidade do nosso livro aqui, beleza? Na página 135, como vocês veem aí, temos um outro texto, o qual também realizaremos a leitura, tá bom? O título é Mitos da Cultura Indígena. Aí vamos conhecer agora os mais importantes mitos relacionados à floresta. De acordo com a pesquisadora, eles são formas de compreender e de dar sentido à vida. Tá bom? Para os índios, a floresta é um mundo, seu habitat. Da floresta, eles obtêm tudo o que precisam para suas vidas, desde material para a construção de suas casas, utensílios básicos, ferramentas e implementos de caça, até alimentos e remédios. Eles sabem que compartilham esse habitat com outros seres, animais de muitas espécies diferentes, que às vezes podem ser caçados para alimentar seu povo. Desde pequenas, as crianças aprendem sobre a floresta. Jovens adentram a mata com seus pais, tios e avós para incursões de caça ou coleta de frutos, sementes, mel e material para a construção de moradia. A floresta é como uma grande enciclopédia viva para o conhecimento indígena. De uma maneira, em todas as culturas, os mitos surgem como formas que o ser humano encontrou para compreender e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo. Muitos mitos explicam a origem das coisas, como certos alimentos, práticas culturais, como a agricultura, e fenômenos naturais, como o trovão e os eclipses. O contato dos povos indígenas com comunidades próximas tornou algumas dessas narrativas conhecidas, de modo que foram absorvidas pela cultura regional brasileira, como a história do boto cor-de-rosa, que gosta de seduzir e namorar as moças incautas às margens do Igarapés. Outros mitos são específicos de cada tribo, é o que explica a pesquisadora e curadora do Museu do Índio do Rio de Janeiro, Shang Wang. Geralmente, cada povo indígena tem seus mitos de origem, de como seu povo veio a ser. São os mitos cosmogônicos. Esses mitos, transmitidos oralmente, de geração a geração, são muito importantes na formação do indivíduo social, pois fornecem coesão simbólica à percepção do indivíduo como parte de um corpo social, reforçando sua identidade étnica. Desde tempos imemoriais, os mitos descrevem eventos que se dão no mundo indígena, e a floresta é o elemento concreto, visível e tangível desse mundo. Aqui está o vocabulário. Implementos significa algo necessário para a execução de algo. Incautas, descuidadas, sem cautela, sem cuidado. Tangível, aquilo que se pode tanger, tocar, algo tocável. Agora vamos para as atividades. Vejamos algumas definições da palavra mito encontradas em 2 dicionários da língua portuguesa, disponibilizados na internet, e responda às questões. Temos aí 2 significados, tá? Esse daqui é do dicionário qual? Dicionário... Deixa eu ver a referência. Aqui não menciona qual é o dicionário, mas alguns têm algumas diferenças, algumas pequenas diferenças, tá, gente? Então, no primeiro dicionário, a definição de mito é uma representação fantasiosa e espontaneamente delineada pelo mecanismo mental do homem, a fim de dar uma interpretação e explicação aos fenômenos da natureza da vida. Já no segundo, ele diz: é uma história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana, da fábula, lenda ou mitologia. Então, nesse caso aí, pessoal, o mito, como a gente viu aí,
eu já tinha explicado para vocês, ele é uma história, tá bom? Criada, tá? Uma fantasia, uma história criada pelas tribos e pelos povos, a fim de explicar a formação, a criação de um fenômeno, tá bom? Ou seja, a gente tem, por exemplo, aí o fenômeno da chuva, a gente tem o fenômeno do trovão, dos raios, tá? E esses fenômenos, pessoal, eles recebem uma explicação, tá? Uma explicação por parte dessas tribos, que, através desses mitos, elas exemplificam essa criação, tá bom? Então, o mito, em si, a sua definição é essa: ele serve para explicar a formação de alguma coisa. É uma história inventada que tem como objetivo explicar a criação de algo, tá bom? Aí vamos lá, letra A. O mito é visto da mesma forma pelo indígena e pelo não indígena. O que é um mito para os indígenas? E aí, pessoal? Vocês acham que para os indígenas o mito é visto, para os indígenas e os não indígenas, o mito é visto de forma diferente? Prestem atenção na definição que o dicionário dá acerca de mito. Tá? Prestem bastante atenção nessa definição. E baseado nessa definição, vocês vão responder a atividade. Tá bom? Vocês acham que é visto da mesma forma pelo indígena e pelo não indígena? Qual é a resposta de vocês aí? O que é que vocês acham? Lembra que a gente viu, né, na última aula que a gente falou sobre isso para os indígenas? Vejam a definição. Vou dar um minuto para vocês refletirem aí sobre essa questão, tá? Então, pessoal, a resposta para essa pergunta é não. Tá? O mito ele não é visto da mesma forma para os indígenas e para os não indígenas. Por quê, professor? Para os indígenas, pessoal, o mito ele é visto de forma, como é que eu posso explicar para vocês? Verdadeira. Eles acreditam cegamente nisso. Então, nessa definição do dicionário que a gente viu aqui, ambos os dicionários definem o mito como, como é que eu posso dizer? Eles definem o mito como fantasia, histórias inventadas, tá? Fantasiosas. Ele não acredita que o mito seja uma história verdadeira. Já os indígenas, por sua vez, eles acreditam que os mitos, para eles, são verídicos e que eles são comprovados. Ah, então, os indígenas, eles acreditam, sim, nos mitos. Eles não tratam apenas como uma fantasia, tá? É como se fosse, por exemplo, para os cristãos. Os cristãos que acreditam em Cristo, né, eles acreditam que Deus criou o mundo, tá? Mas em algumas definições do dicionário, na ciência, acredita-se que o mundo foi criado também através de uma explosão cósmica, que foi o famoso Big Bang. E através do Big Bang formou o que nós conhecemos hoje como mundo, tá? Então, enquanto no dicionário pode definir a criação de Cristo como uma história inventada, para os cristãos, Cristo foi quem fundou o mundo. Então, a mesma coisa são para os indígenas. Os indígenas acreditam que essas histórias elas são verdadeiras, tá? Apesar de não parecer tanto, mas eles acreditam que ela é verdadeira, tá bom? Enquanto os dicionários eles já
as definiram como invenções, tá? Fantasias, beleza? Então, a resposta aí é não. Ó, como ele diz aqui, ó, já para os indígenas, o mito é uma narrativa verdadeira, que explica aspectos da origem das coisas e da organização do universo indígena, portanto, fazem parte da vida real. Aí temos aí o segundo agora, letra B. Considere o seguinte trecho do texto. Desde tempos imemoriais, os mitos descrevem eventos que se dão no mundo indígena, e a floresta é o elemento concreto, visível e tangível desse mundo. Aí vamos lá. Qual é a sua opinião sobre as influências sociais e culturais que o desmatamento e a desapropriação de terras indígenas têm na vida desses povos? Tá? E aí? Como é que vocês, basicamente, como é que vocês acham que o desmatamento, a desapropriação de terras, tudo isso tem a ver com os indígenas? Como é que isso vai afetar a vida dos indígenas? Tá? É uma resposta pessoal, tá bom? Eu vou dar um minuto para vocês pensarem, mas depois eu vou dar para vocês algumas explicações. Tá? Claro que, por ser uma resposta pessoal, não existe uma resposta certa, mas a gente pode se basear em algumas coisas para atribuir uma resposta específica, tá bom? Então, um minuto para vocês pensarem aí de que forma isso afeta, influencia na vida das terras indígenas, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, a resposta aqui é a seguinte. O desmatamento, pessoal, e a desapropriação de terras influenciam diretamente na vida deles. Por quê? Assim como nós vimos nas histórias mitológicas, a floresta está ligada diretamente à história e à cultura do mundo indígena. Então, a natureza, os animais, as questões naturais, tudo isso está relacionado ao mundo indígena. Por isso, é de suma importância para eles. Os indígenas, eles têm grande valor e grande representação pela floresta. A floresta, para eles, é algo muito simbólico e muito representativo. Portanto, essa desapropriação de terras, esse desmatamento, essas urbanizações em certas áreas da floresta, com certeza estão afetando diretamente a vida dos indígenas e a sua cultura. É como se estivessem tirando uma parte do que pertence a eles. Tá bom, gente? Então, é dessa forma que o desmatamento vai influenciar diretamente na vida deles. Tá bom? Gente, ficamos por aqui. Tá? Na próxima aula a gente dá continuidade a esse capítulo. Tá bom? Vamos falar aí agora sobre um outro mito, tá bom? Já perto de finalizar também esse capítulo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu espero que vocês tenham refletido. Foi mais uma aula reflexiva sobre questão cultural e ética, tá bom? Onde podemos aí entender um pouco mais sobre a história indígena e de que forma eles têm, que percepção eles têm acerca dos mitos e da vida na floresta, tá bom? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição do Quaisé. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Semana que vem a gente volta aí com o nosso nova produção. Amanhã ainda temos uma aula de gêneros textuais, tá bom? Mas semana que vem nós continuamos com a produção de texto, tá bom? Fiquem ligados aí também nas provas que já estão chegando. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Quaisé. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, meus queridos.